O ChatGPT lançou a sua nova versão 5.4 e é claro que nós estamos aqui para fazer o teste. Será que ele presta para nós, advogados? 2026 nós perdemos a vinheta, mas não tem problema, já vamos direto ao assunto. Vamos lá que eu tô aqui no que a OpenAI fala. Então, estamos lá no site da OpenAI apresentando o GPT 5.4. Gente, eu vou deixar esse link aqui se você quiser ler a matéria completa, porque olha o tamanho dessa matéria, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu pegar aqui para você ver, olha isso. Olha o tamanho da matéria, que ele explica tudo sobre o modelo 5.4. Evidentemente que eu não vou ler tudo aqui, mas só rapidamente, olha aqui. Estamos lançando o GPT 5.4. É o nosso modelo de vanguarda, mais capaz e eficiente para trabalho profissional. Também estamos lançando 5.4 Pro e no ChatGPT e na API, para quem busca o máximo de desempenho e tarefas complexas. Aí ele fala, o 5.0 Pro reúne o melhor dos nossos avanços recentes em raciocínio, codificação e fluxos de trabalhos ágeis em um único modelo de vanguarda. Ele incorpora recursos de codificação, líderes do 5.3 Codex, isso aqui não é importante para a gente, mas o que eu queria destacar aqui para vocês, gente, é que tem um momento que ele fala, tá? Aqui numa reportagem, olha aqui, ó. O Nico Gruppen, chefe de pesquisa aplicada na Harvard, diz o seguinte: o GPT 5.4 define um novo padrão para trabalho jurídico com muitos documentos. Na nossa avaliação da Big Law Bench, ele obteve 91% em comparação com outros modelos. O GPT 5.4 atualmente é melhor em estruturar análises transacionais complexas, manter a precisão ao longo dos contratos extensos e entregar um nível de detalhe profissional que profissionais do direito exigem. Enfim, vamos lá para te explicar qual foi o teste que eu fiz. Eu já deixei pronto aqui, tá, gente? Para que a gente não enrolasse muito o vídeo e não ficasse um vídeo tão longo. E é bom que nesse vídeo você também já entende qual que é a melhor forma de você estruturar ou criar uma reclamação trabalhista. Qual que foi o teste que eu fiz aqui? Eu também fiz uma live, inclusive se você buscar aí nas minhas lives, nós testamos o Gemini 3.1 fazendo uma reclamação trabalhista sobre síndrome de burnout, né? E o Gemini, ele fez uma petição muito boa, né? Então eu vou deixar aqui o link embaixo também se você quiser assistir essa live para ver a gente testando o Gemini 3.1, mas eu falei, gente, por que não fazer o teste com o 5.4 exatamente semelhante ao que o Gemini 3.1 fez, né? E aí, justamente aqui eu peguei os mesmos comandos que eu tinha dado lá no Gemini 3.1 e fiz aqui no GPT 5.4. É claro que é muito importante, até voltar a tela aqui para mim, que você leve em consideração que o GPT, o ChatGPT, eu já fiz muitas peças dentro do ChatGPT e ele acumula essa memória, ou seja, pode ser que você, na hora de fazer os seus testes, a sua reclamação trabalhista ou o seu contrato, enfim, ele não saia tão formatado quanto o meu. Por quê? Porque você tem que entender que quando a gente trata de inteligências artificiais, elas vão aprendendo quanto mais você as usa. E já tem muitos anos que eu uso o ChatGPT. Então ele conhece muito bem a forma com que eu escrevo e tudo mais. É claro que antes do GPT 5.4, eu não estava criando muitas petições no ChatGPT, justamente porque eu achava que ele dava uma estrutura muito resumida, muito bullet points, e eu não gosto disso perto na criação das minhas petições. Então eu não estava fazendo isso. Mas vou dizer aqui, dar um spoiler, que esse 5.4 me surpreendeu. Tudo bem? Então vamos lá para rodar os testes para vocês. Gente, o primeiro comando que eu dei aqui foi justamente um comando simples para que ele se comportasse de determinada forma. Então, quero que você se comporte como advogado trabalhista, com muitos anos de experiência na confecção de reclamação trabalhista. Me confirme o que você entendeu. E aí, gente, padrão, tá? Ele disse, ok, eu sou um advogado experiente, ok, deixou aqui. E aí eu falei para ele o seguinte, quero que você me explique e mostre qual é o modelo e estrutura de reclamação trabalhista que você usa. Por quê? Normalmente, quando eu jogo esse comando aqui, muitas inteligências artificiais, elas entregam uma reclamação trabalhista muito próxima daquilo que o processo civil tem, que é aquela divisão em dois fatos, do direito e do pedido. Acontece que isso não é aconselhável para a área trabalhista justamente por conta da quantidade de pedidos que a gente tem. E veja que o GPT 5.4, ele não me deu a fundamentação e ainda olha só o que ele vai dizer. Claro, para reclamação trabalhista, a estrutura que uso é técnica, estratégica e organizada por temas de direito.
E olha só o que ele fala. E não modelo engessado de separar apenas em fatos e fundamentos, especialmente porque você já demonstrou preferência por uma peça em que cada tópico contém os fatos, fundamentos e o pedido correspondente. Então, eu acredito aqui fielmente, tá, que essa resposta ela se deve por conta do que eu já fiz no ChatGPT. Claro que você pode fazer o seu teste e depois colocar para mim nos comentários. Mas isso demonstra também que ele tem acesso às memórias, ou seja, aquilo que eu já fiz para entender as minhas preferências. E isso, para nós advogados, isso é muito bom, né? E aí ele colocou aqui o modelo, né? Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz, eu particularmente não gosto do usual juiz, mas enfim, não é isso que vai mudar a nossa petição. Qualificação das partes, indicação do rito, rito ordinário sumaríssimo, beleza, tramitação preferencial, segredo de justiça, colocou aqui, breve síntese do vínculo, acho maravilhoso isso aqui, ele colocou o que são exemplos de informação, colocou aqui questões preliminares, justiça gratuita, prioridade na tramitação, competência territorial, enfim, questões que para ele seriam preliminares. E tópico de mérito, ele disse, olha, em cada questão interna do tópico eu vou colocar narrativa específica dos fatos, fundamento jurídico, conclusão com pedido ligado ao tópico. E pôs aqui alguns exemplos de tópico que ele já pode fazer. Então, reconhecimento do vínculo de emprego, retificação da carteira, horas extras e reflexos, pará. Tudo bem? E disse aqui um exemplo de como que ele desenvolve cada tópico. Primeiro, descrevo o que ocorre na prática, depois fundamento da CLT, Constituição, súmula e OJ, jurisprudência pertinente, e ao final fecho com um pedido específico daquele tema. E aí deu um exemplo, durante o pacto laboral, barará, e colocou aqui também que ele vai finalizar com os pedidos. Perfeito. Aí vamos lá. Aqui começa um teste um pouco mais específico. Também pôs aqui o modelo, né, tudo certinho. E aí ele fez bastante coisa, né, veja. E aí eu começo a perguntar questões específicas. Então eu perguntei para ele, você sabe o que é burnout? E aí sim, né? Agora, presta atenção que ele continua com uma característica, mas depois ele vai mudar isso quando ele entra para a petição, mas ele continua com uma característica que é dar informações através de bullet points. Veja a quantidade de bullet points. Tudo é bullet points dentro do ChatGPT. Isso não mudou essa característica dele. Então ele vai colocando tudo aí. É claro que se você quiser tirar isso do seu ChatGPT, é só você ir lá e mexer dentro das preferências dele e dizer que você não gosta tanto de informações ou essa quantidade de bullet points, ele vai diminuir isso. Mas eu particularmente acho até interessante para ler e aprender coisas para ficar mais fácil aqui a leitura e até nos nossos vídeos. Então ele explica aqui tudo sobre o burnout, né? Então é uma síndrome relacionada ao trabalho, 3 traços clássicos: exaustão emocional, despersonificação ou cinismo, sensação de baixa realização profissional, beleza? Ok. Mas veja aqui que eu quero destacar para vocês que ele já coloca algumas ações. E ele põe o seguinte: se você quiser, eu posso te explicar agora a diferença entre burnout, depressão e estresse comum. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que ficou azul? Ele já vai para uma resposta específica. E se eu clicar aqui, eu vou para outra resposta. Mas eu não quero, porque eu preciso pedir para que ele crie a nossa reclamação. E eu pus: quero que você estruture um modelo de reclamação trabalhista pedindo dano moral e material de burnout. E veja que aqui, gente, estrategicamente eu não quis ficar explicando muita coisa para ele, justamente porque nós estamos fazendo um teste. Se você estiver fazendo a sua reclamação trabalhista, o ideal é que você coloque quais tópicos que você quer dentro da sua reclamação. Não apenas dizer, olha, quero dano material e dano moral. Por quê? Aqui dentro do dano material eu posso ter lucro cessante, eu posso ter dano emergente, eu posso ter pensionamento vitalício, mas é justamente esse ponto interessante que eu quero, entre aspas, estressar o modelo do ChatGPT para ver se ele consegue identificar isso. Tudo bem? Vamos lá ver se ele conseguiu identificar. Ele depois aqui, ó, vou montar uma estrutura de reclamação trabalhista focada em burnout com viés prático. Aí ele pensou por 19 segundos. Veja que ele consultou alguns dados, ó, interessante aqui, 3 locais, ó. Eu vejo que ele consultou Lei 8.213, ele consultou uma portaria aqui do Ministério da Saúde e ele consultou uma questão também do Ministério da Saúde que fala sobre burnout. E pôs aqui a estrutura: endereçamento, qualificação das partes, nome da peça, reclamação trabalhista. Eu só gosto do nome reclamação, mas eu não mexi nisso aqui não. Jogou as síntese do contrato, justiça gratuita, diz que ele iria colocar. E veja, gente, ele ainda não está trazendo a narrativa dos tópicos. Ele diz, olha, esse tópico eu iria abordar isso. Então não é que ele chegou no momento aqui que é o que ele vai fazer na peça, não é isso.
Prioridade probatória, distribuição dinâmica, e ele pediu, ó, em caso de burnout, costuma ser muito importante para você pedir os ASUS, PCMSO, PGR, veja que ele está atualizado aqui, documentos de saúde e segurança, e-mails, mensagens, CAT se for emitida, ok. E aí ele vem para o modelo, tá? Modelo dos tópicos. Doença ocupacional equiparada e acidente de trabalho. Aqui eu faria a narrativa principal do caso. Você narra, ele explica o que narra, colocou qual seria o fundamento. De novo, veja que ele procurou aqui na Lei 8.213, para que ele não trouxesse, isso aqui é importante, hein? Para que ele não trouxesse um artigo inventado da cabeça dele e ele alucinasse aqui, ele mostrou de onde ele tirou o artigo 20 da Lei 8.213, e ele falou, ó, eu tirei lá do site do Planalto, tá? Então ele tem aqui já a informação. E o fechamento do tópico ele coloca. Aí veja que aqui sim ele põe modelo de redação. Só que o que acontece? Gente, ainda fica um modelo meio pobrezinho, né, gente? Três linhas para falar sobre burnout ainda é um pouquinho, tá? Eu acho pouco. Mas é claro que se a gente pedisse para ele desenvolver isso, ele iria desenvolver. E aí, de novo, aqui ele coloca como fundamento o site do Ministério da Saúde. Aí ele fala da culpa empresarial, mesma coisa, o que você tem que demonstrar, a base, aí ele de novo dá o fundamento, tá? E coloca o modelo de redação. Dois parágrafozinhos bem pequenos. Dano moral ele coloca, aqui precedentes reconhecendo, coloca aqui consulta, ó, veja que ele coloca algumas consultas aqui de julgados do TRT, ó, aqui de um julgado do TST, perdão, outro TST, analista com síndrome de burnout será reintegrada, outro do TST, Hospital do Paraná, indenizará a psicóloga por síndrome de burnout e mantida a indenização de bancário. Então veja que esse ponto é muito interessante para a gente, pessoal, porque um dos problemas grandes que nós temos dentro do uso de inteligência artificial na advocacia é justamente a alucinação. E aqui ele está demonstrando de onde ele tirou as coisas. Então, se você quiser usar esses julgados que ele colocou, aqui ele baixou o julgado, né? Mas se você quiser usar, só você clicar aqui, você igual aconteceu, e ele já vai baixar. Aí colocou o modelo de redação e dano material. Tá? Aí no dano material ele mostrou que ele tem conhecimento, que existe pensão mensal, paga em parcela única, lucro cessante, falou aqui, e estabilidade. Tá? Ele não falou nada de dano emergente, então seria só esse ponto negativo aqui para ele. Mas veja que sempre com uma redação muito concisa, tá? Estabilidade, pedido, emissão de CAT, falou de tutela, prova pericial, modelo, estrutura dos pedidos e veja que ele coloca os pedidos certinho aqui. Então, síndrome de burnout como doença ocupacional, nexo causal ou subsidiariamente com causal. Acho isso aqui interessante, tá? Porque eu nem falei nada para ele, né? Voltando aqui no meu comando, tá? Eu nem expliquei para ele para falar pedido de nexo causal ou com causal, ele simplesmente foi lá e fez. Então, mostra aqui bastante conhecimento por parte deste cérebro que é o 5.4. E ele vem colocando aqui, né, que eu já mostrei para vocês, então tutela de urgência, estrutura dos pedidos e estrutura do valor da causa. E é interessante que ele coloca, gente, olha, mesmo que eu não pedir, quais seriam as provas que ele usaria. Então, atestado, relatório do psicólogo, do psiquiatra, receitas, prontuários, que muito advogado, infelizmente, não tem feito isso. Ele é um pouco mais cauteloso. E aí ele coloca o fechamento, pontos estratégicos que ele acha importante, né? E aí eu pedi para ele, ó, entregar um modelo completo da petição inicial já redigido. E aí sim ele vai lá e coloca e cria a reclamação trabalhista. Aí veja que aqui, gente, é o que eu falei. Eu acho que melhorou bem, na minha opinião, a redação, porque veja que ela não ficou aqui muito com bullet points. Ela tem uma redação um pouco mais bem estruturada. E assim, eu achei, né, olhando, batendo o olho aqui, ó, se vocês verem, a gente não identifica tanto travessões e uma linguagem muito característica da inteligência artificial. Tá um pouco mais humanizada e isso pra gente também é importante, né? E ele vem, ó, síntese do contrato e ele fala tudo, ó. Jornada desempenhada era D, descrever a jornada, com o passar do tempo em razão de diretas condições, o reclamante passou a apresentar sintomas graves de esgotamento físico, exaustão extrema, insônia, crise de ansiedade e tudo mais. Aí ele põe a justiça gratuita e vem aqui, ó, doença ocupacional, tá? Veja que tá melhor o tópico, quando nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, parágrafos relativamente com 3, 4 linhas, né? Então, interessante aqui.
Aí ele fala justamente sobre a questão do burnout, fala do artigo 20, no caso em concreto, o adoecimento do reclamante foi produzido ou ao menos agravado pelas condições de natureza ocupacional, né? Joga aqui, coloca a síndrome de burnout, aí ele põe aqui da culpa. Aí aqui na culpa, gente, ele usa os bullet points, foi a primeira vez que ele veio usar, então veja que até aqui, ó, ele não usou nada, né? Então não usou, aí ele vem da culpa da reclamada. Então, a reclamada tinha o dever jurídico do ambiente, assim, agiu com manifesta culpa. E aí ele vem explicando qual que é a culpa. Impor rotina excessiva, submeter ao reclamante, tolerar, barará, barará, barará. Dever de cautela, põe aqui um 86927, não alucinou aqui, isso é importante. E assim deve ser reclamado condenado integralmente ao prejuízo. Acho que aqui, gente, dentro dessa questão, uma diferença que o Gemini teve foi justamente de entender e abrir um tópico para questão relativa à responsabilidade objetiva e outra para subjetiva. Aqui ele jogou tudo junto, tá? Aqui ele jogou tudo junto. Então eu mexeria nisso, né? Eu gosto sempre de colocar primeiro responsabilidade objetiva, depois subjetiva. É lógico que se você pegar isso aqui, tá? Copiar isso aqui para ele que ele fez e jogar aí no seu chat GPT e pedir para que ele desmembre isso em um tópico falando de responsabilidade objetiva e outro de responsabilidade subjetiva, ele vai conseguir fazer facilmente, principalmente se você der algumas jurisprudências a ele vai tirar de letra. Aí ele fala aqui da questão do dano moral, né? Usa aqui o 223B, artigo 5º da Constituição Federal, e aí faz o pedido bonitinho aqui, ó, requer condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior de ou outro montante a ser arbitrado. Dano material, gente, aqui ele entra com os danos emergentes, né? Então ele fala aqui, ó, despesas médicas, psicológicas, psiquiátricas. E aí ele diz assim, requer condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos emergentes, correspondente ao ressarcimento de todas as despesas médicas. Perfeito, tá perfeito o raciocínio. Interessante que ele não colocou aqui o artigo 949 do Código Civil, ele não põe nenhuma fundamentação. Mas, tecnicamente, não estaria tão errado o que ele fez. Claro que a gente poderia juntar uma jurisprudência, falar do Código Civil, mas até aqui, beleza. Mas dá uma intenção, gente, que parece que ele vai dando uma cansada, né? Então veja que aqui ele começou com a redação de um jeito, aqui ele trouxe outro tipo de redação. Claro que isso puxa para a questão de humanização, mas é algo que a gente precisa ficar atento dentro das IAs. Aí o dano material aqui, ele tá vendo, ó, ele já pôs bem pouquinho. Lucro cessante, pessoal, também vejo que ficou bem pobrezinho o tópico que ele fez, né? Então, caso o reclamante tenha deixado de perceber remuneração integral, comissão ou premiação, lucro cessante. Aí vamos ver o pedido que ele fez, ó, requer a condenação do reclamado do pagamento de lucro cessante em valor a ser apurado em liquidação. Acho que ficou bem pobre aqui, né, a questão dos lucros cessantes, justamente porque ele também não trouxe especificamente o pagamento de salário, de 13º e tudo mais, ele deixou isso um pouco genérico. Acho perigoso, tá? Aqui seria necessário pedir uma complementação. Aí ele fala pensionamento vitalício, justamente se ficou, aqui tudo bem, aqui ele trouxe o 950, fala justamente da pensão mensal, fala da estabilidade e é interessante que ele coloca aqui, ó, usar se o caso comportar, né? Então ele já deixa o alerta para o advogado. Colocou aqui uma questão, acho que legal também, sobre exibição de documentos, justamente para que a empresa trouxesse o controle de jornada, e-mails corporativos, olha, metas, rankings, advertências, comunicações internas. Então ele justamente trouxe umas questões interessantes aqui de exibição. Colocou prova pericial, outra que se eu não me engano o Gemini não tinha colocado, pedido de honorários, e ele vem para os pedidos em si. Então aqui ele vem valor da causa, requerimentos finais e fecha a peça. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, vamos bater o martelo aqui do que a gente pode falar dessa versão 5.4 do ChatGPT. Eu acredito que do fundo do meu coração, ele melhorou bem, né, das outras versões, da versão 5.0, quando começou lá, principalmente das versões 4.0, assim, não tem nem comparativo. Então dá pra gente fazer bastante petição, contrato aqui, você vai conseguir fazer no ChatGPT. É claro que dentro do ChatGPT, o ideal é que você crie os seus assistentes e esses assistentes, em paralelo com o 5.4, eles vão elevar a redação e a sua facilidade de escrever peças, contratos e tudo mais com a inteligência artificial. Mas assim, no fritar dos ovos, eu acho que melhorou bem.
Usaria o ChatGPT? Pessoal, eu continuaria aí entre Claude e Gemini para redação de peças, é o que eu sempre falo aqui. Esses dois estão muito parelhos, o ChatGPT chegou muito próximo aí. Agora, o que eu uso bastante o ChatGPT é justamente porque eu criei assistentes. E dentro desses assistentes, eles já entendem a forma com que eu gosto e aí eles trazem redação muito próximo àquilo que eu preciso. Se você quiser ter acesso aos mais de 20 assistentes da área trabalhista que eu criei, é só você clicar aqui no link aqui embaixo dos assistentes que você já vai cair na página direcionada para você conhecer. No mais, eu queria que você deixasse o seu comentário aqui nesse vídeo do YouTube, justamente para a gente debater quais foram os testes que você fez, o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que é importante essa troca de informações dentro desse mundo jurídico envolvendo inteligência artificiais. E fique ligado aqui no canal do Prof, que a gente vai trazendo mais novidades sobre inteligência artificial, principalmente voltado para a nossa queridíssima área trabalhista. Um beijo e até o próximo vídeo.